Nos últimos dias, a gente foi surpreendido por uma notícia nas redes sociais que uma criadora de conteúdo adulto muito famosa, muito conhecida aqui no país, ela anunciou que teria um conteúdo, né, com o seu próprio filho. E isso gerou um impacto muito grande, né? Vários questionamentos foram levantados, várias pessoas comentando sobre nessa notícia que ela deu muito absurda, né? As pessoas não conseguiam aceitar isso com naturalidade, exatamente porque envolve família, né? Envolve o papel a mãe e o filho. Então isso são coisas que automaticamente muito sensível e que tem sim um valor emocional muito grande. E quando mistura isso, é muito complicado de aceitar uma realidade dessa, né? E achar que isso é normal. Aqui no vídeo eu não quero criticar pessoas, eu não quero criticar a pessoa em si, porque são pessoas adultas, são pessoas responsáveis pelas suas decisões, né? O que eu quero atentar aqui é justamente fazer questionamentos e perguntas, né, que são levantadas. Não tem como você aceitar isso como uma normalidade, né? E a gente levanta alguns questionamentos até que ponto uma pessoa pode vender princípios familiares por dinheiro, por fama, por validação, né? Então a gente acaba se atentando a isso, porque a família, de fato, ela é cercada e ela é ligada por princípios, por tradições, por valores que unem ali as pessoas que estão envolvidas dentro daquele núcleo familiar, né? Então ele tem um sentimento emocional, né? Um sentimento de segurança, e quando isso é quebrado, é violado, né? Ainda mais dessa forma, isso gera um impacto, gera um questionamento e gera várias perguntas, né? Até que ponto o emocional dessas pessoas que estão se envolvidas, até que ponto elas conseguem chegar nesse ponto, né, de vender esses princípios, né, que são intocáveis, né, ainda mais dessa forma, da forma que foi anunciado, né? Isso choca, isso levanta questionamento, levanta perguntas. Será que vale a pena você vender princípios, né, que cerca esse núcleo familiar por dinheiro, por fama, né, por validação, por atenção, né? Até que ponto, até que nível o ser humano vai chegar, né, por dinheiro, por fama? Então isso gera um impacto, né? Gera um impacto nas pessoas que veem uma notícia dessa. Igual eu falei aqui no meu intuito, não é criticar a pessoa, mas é ver essa situação e trazer para esse campo, né, das ideias, onde você realmente você não tem como você não questionar, não tem como você olhar, né, e ver uma situação dessa e não tentar buscar uma resposta. E de fato a gente não consegue chegar numa resposta, né? A gente não consegue chegar numa resposta que porque chega a ser absurdo, é muito absurdo, né? Uma situação dessa, você já passa de um nível assim fora do comum, né? Você criar um conteúdo familiar, né? E assim, e é complicado, é difícil. Por quê? Por causa de dinheiro, por causa de fama, vale a pena você sacrificar a sua família por dinheiro, e lá na frente, depois que tudo isso baixar, depois que a poeira baixar, depois que a fama acabar, porque tudo isso é passageiro. Depois que o dinheiro acabar, vai sobrar o quê? O que sobra, hein? E aí, e como vai conviver com isso depois, né? Então, é um questionamento que são levantados, que são falados, né? E eu queria deixar aí os comentários para você questionar também, deixar a sua visão, como você enxerga essa situação, como você enxerga essa notícia, né? E de fato, isso gera um impacto social, né? Onde as pessoas vão sentar, vão analisar até que ponto a humanidade vai chegar. Parece que vai caminhando para uma normalidade, né? A sensação que a gente tem é que vai acompanhando para uma normalidade, onde cada vez que você vê absurdos acontecendo e meio que você tem que, não que concordar, mas você vê que a própria sociedade ela vai tentando arrumar desculpa, né? Arrumar conceitos para querer encaixar esses absurdos, né? Que vão acontecendo e cada vez vai escalando ainda mais, né? Então, de fato, gera questionamento, gera pergunta, até que ponto eu estou disposto a vender a minha alma, né? A vender os meus familiares, a vender os meus princípios familiares por dinheiro. Porque a gente sabe que o dinheiro ele move o mundo e ele move as pessoas, ele compra sentimento, né? Ele compra as pessoas. Então, até que ponto você está disposto? Será que não vai ter um limite? Será que não vai ter uma cerca? Falou, daqui não vai passar. Será que se a pessoa não se colocar um limite, ela vai ir até o extremo? Até que ponto as pessoas vão chegar por querer dinheiro, por querer fama? Não tem um limite, não há uma barreira que separa isso. Então você fica chocado, choca, abala, né? E fica aí a pergunta, os questionamentos,
né? Fica aí as conversas. Se você puder deixar a sua opinião aí também, sem criticar as pessoas, né? Sem criticar as pessoas envolvidas, né? Porque aqui não é criticar as pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas, elas de fato têm a vida delas lá, elas são responsáveis, são adultos, né? Pode responder por elas, né? Mas isso gera também um questionamento por a gente viver em um ambiente democrático onde a gente pode conversar sobre o assunto, né? Pode até ver isso como uma visão de mundo que a gente pode chegar até onde o limite vai, né? Até onde eu posso vender algo para ter fama, atenção, validação. E são esses valores, às vezes a pessoa que, não estou criticando, mas às vezes a pessoa que está envolvida, ela está pensando ali no dinheiro, né? No que o dinheiro pode proporcionar, e através disso eu posso vender tudo à minha volta. Posso vender sentimento, posso vender valores familiares, porque não importa, o que eu quero é o dinheiro, é a grana. Então, qualquer princípio que rege a sociedade eu posso quebrar em prol disso, né? E às vezes a pessoa está dentro de um contexto e ela acha super normal, né? Porque a mente já está dentro, já está envolvida. Então, para a gente que está de fora, para a gente que vê a notícia, gera sim esse impacto. Mas quero que você deixe aí o seu comentário, que você agregue aí a sua opinião sempre naquela visão. Não é atacar a pessoa em si, né? Mas não atacar a ideia, o conceito que foi trago, o fato que aconteceu. Isso faz parte de uma sociedade saudável. Questionar, né? Questionar parâmetros ou regras que vêm vindo, que quebram os limites, que você vê que chega a ser absurdo, né? E é complicado. Então deixe aí seu comentário, deixe aí a sua visão para agregar mais ainda no vídeo, beleza?